Olá, meus amigos. Uma boa noite a todos. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, para você que nos acompanha pela web rádio Namastê, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus possa chegar até você e envolver todo o seu ser. Uma boa noite, meus amigos de estudo. Nós vamos dar início então ao nosso evangelho. Enquanto eu convido você a buscar o seu copo de água, para você preparar para o seu evangelho, nós vamos iniciar nossa harmonização do nosso estudo com a música do nosso amigo Fred. Vamos juntos acompanhar, buscar sintonizar com essa energia maravilhosa. La voce de Maria dentro l'anima mia, come un balsamo incende sulle ferite e le porta via. La voce de Maria, dolce melodia, che si porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, sul sorriso dolce che si fa cantare, sei la mamma mia. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar, te amo, mamãezinha. Le mani de Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La pace di Maria, le mani di Maria, sul sorriso dolce che si fa cantare, sei la mamma mia. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar, te amo, mamãezinha.
microfone desligado, envolvidos mais uma vez por essa melodia. Nossa equipe pede permissão para entrar no seu lar, para estar no local onde você se encontra nesse instante. Que possamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus e pensar em Jesus, nosso divino amigo e divino mestre. E juntos possamos acompanhar a nossa prece inicial do nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos pensar no azul. Vamos mentalizar Jesus. E vamos conversar com nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Querido Deus Pai, em nome de Jesus, estamos aqui novamente reunidos, Senhor, para mais um Evangelho. Esse Evangelho repleto de bênçãos, de auxílio, de oportunidades benditas. Pedimos a vós, Senhor, que estenda sobre cada um de nós, que está em seus lares, que está na rua, no bairro, na cidade, que está nos hospitais, nas prisões, nos asilos, nas penitenciárias. Aquelas pessoas que estão trabalhando, estão lutando na luta contra a Covid, esses trabalhadores da linha de frente. Pedimos a todas aquelas pessoas, aqueles irmãos que desencarnaram com a doença, aqueles que estão em recuperação, pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, Senhor. Chegue a todos com muito amor, com bênçãos consoladoras, cheia de virtudes nobres, de amor e plenitude em nossas vidas. Que possamos fazer esse Evangelho de hoje, Senhor, a ponte de auxílio e amparo para todos nós. O Senhor pode conduzir os nossos pensamentos e as nossas intuições com palavras, com expressões que possam confortar e auxiliar a cada um de nós que se encontra neste momento, Senhor, nessa vibração de luz, de amor e de paz. Querido Deus Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela água que será fluidificada após o término do Evangelho, bem como, Senhor, te agradecer por essa oportunidade bendita de estarmos aqui para levar o teu Evangelho e a tua luz para todos aqueles que necessitam dela, como nós também necessitamos. Que o Senhor nos abençoe hoje e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos dando continuidade. Nossa amiga Letícia fará a leitura do livro Fonte Viva, a lição número 7. Boa noite, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, né? Vou começar, né, como o nosso Fernando falou, o livro Fonte Viva, né, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição número 7. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, e nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade,
pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Bom, meus amigos, e essa passagem linda, né? Que o Manuel traz para a gente. E quando a gente vai lá no Evangelho, né, vou ler rapidinho aqui para vocês. Ele começa: pelos seus frutos os conhecereis. Olhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figo dos abrolhos. Toda árvore, toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. E essa passagem de Mateus, né, capítulo 7, ela nos faz pensar, né, fazer uma analogia aí com as árvores, né? Nós temos aqui no nosso planeta Terra várias espécies de árvores, né? Cada uma com sua característica diferente, cada uma com seu fruto, né? Com diversos sabores, cores, aspectos, né? E assim também somos nós homens, né? Cada um com a sua individualidade, cada um com a sua característica, né? Nós que somos espíritas sabemos que cada um vem da maneira que é necessária, de como precisa vir, no lugar onde precisa estar. E claramente também temos a característica física, né? Cada um é de uma maneira. E assim também, fazendo essa analogia com as árvores, produzimos os nossos frutos, né? E esses frutos, bons ou ruins, a gente tem como, principalmente como espíritas, pensar e fazer essa questão: o que nós estamos produzindo? Como está sendo os frutos que nós estamos produzindo? A gente tem... Fiz aqui uma colinha, né, no meu estudo, e trouxe essa pergunta: quais são os nossos frutos, né? A gente ainda comparando com as árvores, podemos perceber que as árvores também têm as evoluções, né? Os frutos, eles estão mais vistosos, e nós também podemos fazer com que os nossos frutos, nós podemos produzir, sejam mais perfeitos. Eu sei que não é fácil, né? A gente tem as nossas dificuldades, estamos aqui para poder aprender, né? E pessoal, acabei me perdendo aqui um pouco, só um momento. Porém, né, quando a gente abre nossa busca aí pelo conhecimento, buscando aí através da luz da doutrina, precisamos estar atentos com as nossas ações e escolhas, né? Começamos fazendo diferença com as pessoas que a gente encontra ao nosso redor, nossos familiares, né? Os amigos, companheiros. Basta apenas um sorriso que a gente passa para os nossos companheiros, as pessoas que estão ao nosso lado, podem fazer a diferença. Então, quando a gente fala dos frutos que a gente colhe, a gente
pensa na... Pessoal, eu estou um pouquinho nervosa, me perdoe. Acabei me confundindo aqui. Luiz, se você podia me ajudar um pouquinho? Olê, o que você quis trazer aí? Eu acho que quando você traz a questão das características, né? Que cada um de nós tem as suas características, e se compara à árvore que tem as suas características, e à medida que as árvores, como você começou a trazer a respeito das árvores, elas têm também as suas características que vão desenvolvendo, mas é interessante que elas começam a desenvolver com o auxílio da inteligência humana, né? Através das experiências, dos vários trabalhos que aqueles homens que trabalham com essa cultura, né, de germinar, de misturar sementes, de trazer as mais saudáveis, através das questões químicas que são tratadas, né, para que você, não só o terreno seja muito bem adubado, seja preparado para receber aquela semente, né, questões sem agrotóxicos, algumas, né, são saudáveis. A nossa vida também é assim, né? Quando quer se trazer isso, a gente também não precisa se intoxicar de coisas, né? A gente pode também ser como essas árvores saudáveis também, não tóxicas. E ali, através dos nossos frutos que nós vamos gerar ali, são esses frutos de conhecimento, de sabedoria, de bondade, de ternura, né? Nós seremos aquela árvore boa, produzir bons frutos. E esses bons frutos vêm através, para nós, o alimento, que vai nos fortalecer, na realidade, é simplesmente o estudo, o evangelho, né? Para nós que somos da doutrina, é a nossa disciplina, o nosso estudo constante é que vai fazer com que os nossos frutos se tornem melhores a cada dia e a gente possa distribuí-lo através do que nós estamos aprendendo e levar para essas pessoas. Aí nós vamos levar um bom fruto. Aí também nós vamos multiplicar o nosso conhecimento e não reter esse conhecimento, mas transformá-lo, de uma certa forma, em auxílio para todo mundo e alimento espiritual para as pessoas. Então, quando ele traz isso para nós, ele traz um tema, né, que eu acho que é muito lindo, esse tema de hoje que você leu, quando ele fala lá no finalzinho, lá, né, pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Então, é a ação de cada um, né? Então, a nossa ação hoje aqui é de buscar sempre a nossa melhora espiritual, é sempre buscar o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução. A gente procurar se melhorar diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios diários que nós temos, e, consequentemente, vai gerar bons frutos. Nós ficaremos mais saudáveis, né? Mas tudo isso depende de como nós estamos criando a nossa árvore interior, para que possa germinar esse fruto dentro de cada um de nós. E esse fruto espalhar, crescer, frutificar e sair para todo mundo. Então é cada um de nós saber o que nós estamos fazendo de nós, porque assim nós seremos conhecidos também. Não é só a gente chegar e falar, mas nós devemos também praticar também, para que isso chegue a todos. Então é isso que nos faz assim. Então ele fala, sereis conhecidos pelo fruto, é esse. E quando você fez uma pergunta maravilhosa que você trouxe aí, qual é o fruto que nós estamos produzindo? É uma pergunta para cada um de nós podermos refletir, né? Nós estamos produzindo algo de bom para nós e para o nosso próximo? Ou será que nós estamos nos intoxicando demais e não estamos levando coisas saudáveis para as pessoas e nem para nós? Então, é tudo o que ele está falando. Somos um fruto bom ou um fruto ruim?
Então, é essa reflexão que nós devemos fazer na nossa vida. Lembrando que todos nós podemos ser frutos bons. Cabe a cada um de nós ver realmente e se conhecer, que nele fala aqui. Seria mais ou menos isso. Luiz quiser falar, Catiúcia. Sim. E para para dar esses bons frutos, é importante a gente lembrar que a gente tem que cuidar do nosso terreno, né? O terreno da fruta tem que estar bom. Né? Como o nosso amigo Enio está falando aí. Como que a gente vai cuidar do nosso terreno, que é o nosso íntimo, que é o nosso ser, né? É através, realmente, do estudo, através de conhecer o Evangelho, buscar pôr em prática os ensinamentos, pôr em prática mesmo, e atitude, como diz a lição. Porque sem atitude não existe... Você pode estudar o que for, se você não tiver atitude no seu dia a dia, de nada serve você estudar, de nada serve você conhecer a Bíblia de cor salteado, conhecer a doutrina espírita inteira. Se não tiver a sua atitude prática diante daquilo, de nada vale. Então é importante a gente cuidar do nosso íntimo e colocar aquilo em prática. Tudo aquilo que se aprende, procurar colocar no dia a dia, nas suas atitudes. Daí sim você vai dar seus frutos. Os frutos serão as suas atitudes. Esses frutos que vão render auxílio à coletividade, às pessoas que estão à nossa volta, desde a nossa família, no trabalho, na nossa cidade, por aí vai. Eduardo, falar alguma coisa? Deixa eu admitir o Darks, que o Darks acabou de chegar, hein? Fala, Darkson. Boa noite, Dark. Tudo bem? Boa noite. Me perdoa, eu tive um problema de conexão. Eu avisei até antes, só que o recado chegou depois, porque... Tudo bem. Algum comentário? Já está com o microfone aberto? Não, eu vou ficar mais como ouvinte, né? Como eu escrevi depois, vou ficar mais caladinho, mas eu já estava assistindo já. Tá bom. Eduardo, Catiúcia. Eu queria dizer, primeiro para ler, respirar aí, que eu tenho certeza que ela tem muito comentário legal aí, né? Fica tranquila que tá tudo ótimo. E tem uma passagem que ela comentou sobre a gente, é como se fosse, se a gente tiver que ser coerente entre o fazer e o falar, né? Que a árvore que dá bons frutos, as atitudes delas são coerentes, atitudes únicas, né? Porque a Elisete comentou aí no chat, a árvore que dá bons frutos, ela não rende um fruto somente, ela rende em abundância. Então, não tem como a gente... aqui, ó, árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelo fruto, pela utilidade, pela produção. Ou seja, a questão de não adianta a pessoa falar, eu faço isso, eu faço aquilo outro. É necessário atitude, ação. Nem como a Lê falou, nem que seja um sorriso com a pessoa em casa, ajudar alguém a carregar uma sacola, oferecer nesse período de pandemia para dar assistência para alguém, fazer uma prece. Então, essas aparências exteriores de falar, de parecer ser uma pessoa que não é. Isso também a gente tem que tomar cuidado, vigiar muito com a coerência entre ser e falar, né? Isso também faz parte das boas obras. Como no estudo da semana passada, né? Tudo que é muito exterior um dia cai, né? Algum comentário, Eduardo? Muito interessante aí, né? Essa passagem. E a boca só fala do que o coração tá cheio, né? Então nós só seremos capazes de produzir aí bons frutos se nós conseguirmos, né? Como o nosso amigo Henderson falou aí, né? Enraizar essa árvore do bem dentro de nós, e para que assim a gente possa produzir os bons frutos. E, vamos dizer, né, quanto mais frutos a gente produzir, mais a gente vai ter que distribuir, né? Porque não adianta também, né, como o Luiz Fernando falou aí, você produzir talvez muita coisa, né, para nós, muito estudo, tudo mais, e não colocar em prática.
Então, o principal é a prática, né? O estudo é muito importante para que nós possamos entender, né, o que deve ser feito e colocarmos melhor em prática. Então, temos sempre que pensar, né, nessa questão. É isso aí. Vamos dar continuidade, então? Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Então, vamos continuar, então. Vamos continuar com a leitura do Evangelho. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1 e 2. Né? Capítulo 1, não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. A aliança da ciência com a religião. Instruções dos Espíritos, a nova era. Primeiro item. Não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque, em verdade, digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18. Item 2, Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra. Nem todos, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as leis, todas as demais, são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento, um povo indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sob a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos não matarás e não farás mal ao teu próximo,
não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente dita, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Esse foi o item 2. Então a gente vai fazer alguns comentários, né? Esse foi o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que vem falar das leis mosaicas, dos 10 mandamentos. Então a gente já entende que são leis, são duas partes distintas naquele momento histórico, né? Primeiro, a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, né? Que foram promulgados, que foram escritos lá no Monte Sinai, recebidos por Moisés, né, que nós podemos até dizer que é o primeiro registro de uma psicografia, né, que a gente escuta falar na história, né, que ele recebeu. E as suas leis, as leis mosaicas, né, que Moisés, junto com os 10 mandamentos, ele se utilizou, criou uma lei humana, uma lei civil, um código disciplinar para poder conter aquele povo, né, que era necessária para o povo da época, para se manter através do temor, porque era um povo muito violento, era um povo muito preconceituoso, que carregava aquilo da época da escravidão, das suas encarnações preguiças e tudo mais. Então, a gente falando, quando a gente vai falar de lei, a gente tem que lembrar o seguinte, que com os passar dos séculos, a humanidade, o ser humano, sempre teve leis muito rígidas. E essas leis, elas seguem muito o estado moral, o estado intelectual daquela sociedade, da sociedade do momento. Por muito tempo, pessoal, a gente encontrou, como é que se diz? A escravidão era uma coisa normal para muitas pessoas, para muitas nações. Era normal você ter um escravo, você ter uma pessoa que era seu servo, uma pessoa que era de sua propriedade. Por muito tempo, a própria mulher era considerada um ser inferior, né? Quantas vezes nós já escutamos falar sobre isso? Leis como duelo, as pessoas se degladiavam, se matavam até a morte, se brigavam até a morte, pela tal da honra, né? E tudo isso amparado pela lei. Tudo isso amparado por uma lei, né? Perseguições religiosas, né? Por muito tempo se teve perseguições religiosas amparadas por lei. As pessoas que não acreditavam na mesma coisa que você eram perseguidas. As cruzadas são um exemplo disso e muitas outras coisas, né? Ainda as leis de tempos remotos, né? Os tempos mais antigos, né? Eram muito severas, né? Muitas vezes, se a pessoa matava, ela era punida com a pena de morte. Se ela roubava, cortava-se os dedos. Se ela roubava, arrancava-se as mãos delas. E ainda a gente pode dizer que existem alguns povos, algumas nações que ainda têm algum pouco disso, até os dias de hoje. É claro, né? E muitos desses exemplos, a gente encontra esses exemplos em cima, como escravidão, a mulher ser inferior, sabe, perseguições religiosas, a gente vai encontrar muito de forma velada na sociedade hoje. Ainda a gente encontra. Mas como que a gente vai fazer, como que a gente deve, eu penso, como que a gente pode fazer para lidar com isso? Né? A gente tem que procurar lutar por leis mais justas, né? Através daquilo que a gente pode fazer, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente tem que lutar a exemplo de Jesus. Não adianta, se eu não concordo com uma atitude, com algo que está acontecendo, eu ser intolerante com o intolerante, eu ser agressivo com o agressivo. Eu tenho que agir a exemplo de Jesus, como Jesus veio trazer o exemplo para a gente, né? E assim eu vou trabalhando essa mudança dessas leis, através, né, da prática do amor, através da prática dos ensinamentos de Jesus, né? Buscando todos os dias, gente, conhecer verdadeiramente as leis de Deus no nosso íntimo. Se você for procurar no Livro dos Espíritos, na questão 614, a gente entende lá que a lei de Deus é a única necessária para a felicidade do homem. Olha só, a lei de Deus, a lei natural, é a única necessária para a felicidade do homem. Que a lei de Deus, ela indica o caminho que se deve fazer e o que não deve fazer.
e que o homem se torna infeliz quando se afasta dela. Que a lei de Deus, ela é eterna e imutável como o próprio Deus, né? E o que a gente pode tirar disso, né? Desses raciocínios, né? Que essa lei de Deus, a lei de Deus, ela é eterna, ela é invariável, ela não muda, ela está presente em todos os tempos. E está aqui para que nós possamos aprender com ela. A lei dos homens, ela é variável, ela vai mudar de acordo com os costumes, ela é apropriada com o caráter daquele povo, com a evolução moral, com a evolução intelectual do povo que tem aquela lei, né? Mas essas leis, elas se modificam com o tempo. Podemos ter certeza, desde as épocas mais antigas para até os dias de hoje. Essas leis vão se modificando. E por que elas se modificam, né? Elas se modificam porque o homem, ele vai evoluindo. Gradativamente, ele vai evoluindo. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai criando leis mais adequadas às suas condições morais. Então ele começa a conhecer mais as leis de Deus, ele vai começar a respeitar mais o próximo, ele vai procurar fazer leis que beneficiem mais a coletividade, e por aí vai. E nós vemos assim que nos dias de hoje, nós ainda temos necessidade de leis, né, para conter muitos crimes, como abusos sexuais, como aborto, homofobia e entre outros casos, né? E a gente vê o quê? Que isso, há um tempo atrás, não existia. Não tinha-se leis para poder conter tudo isso, né? Isso já mostra para a gente que, como é que se fala? Que apesar das dificuldades, apesar de a gente achar que o ser humano ainda é muito mal e tudo mais, nós estamos progredindo. Hoje já existem leis que protegem minorias e por aí vai. Ainda vai chegar um tempo que não serão mais necessárias leis para que a gente possa respeitar outras pessoas. Nunca mais, não serão necessárias leis para que a gente possa respeitar os direitos dos outros. Pois a finalidade da gente estudar, da gente conhecer o Evangelho, da gente procurar entender Jesus, é que a gente possa, a cada dia mais, entender, praticar a lei de justiça e caridade todos os dias em nossas vidas. E se ter esse terreno no nosso coração para render os frutos, como falou na outra lição. Não ser necessariamente só atitudes externas e procurar vivenciar tudo que nós estamos falando, vivenciar tudo que nós estamos aprendendo, não só ficando de boca. E assim nós vamos aprender cada dia mais a lei de Deus, praticando. Isso para vocês a me ajudarem um pouco. A escalada evolutiva, né? Cada coisa no seu determinado tempo. Igual, por exemplo, hoje, né? Mais de 2000 anos depois que Jesus teve encarnado sobre a Terra, né? Ainda hoje tem pessoas que não compreendem, né? A questão de amar aos inimigos. Imagine se no tempo de Moisés, né? Ele tivesse pregado isso, amar aos inimigos, né? Então, de acordo com o tempo, né? Naquela época, a situação era muito delicada, né? Eu ia lá, assassinava o Luiz Fernando, a família dele vinha e acabava com a minha família, né? Ou seja, a escala era bem maior, né? Vamos dizer, no grau de maldade. Aí ele veio trazer, não, olho por olho, dente por dente. Eu fui lá, matei o Luiz Fernando, eles vêm aqui e me matam. Pronto. Ficou 1 a 1. Então já deu uma pequena melhorada, né? Mas é isso aí, com o passar do tempo a gente vai alcançando, né, cada vez mais a evolução, porque tem pessoas que ainda persistem no erro, né? Você falou muito aí de escravidão, né? Minas Gerais mesmo, no último mês aí, a gente teve 2 casos de escravidão, né, de pessoas que já há 40 anos serviam na casa de algumas famílias, tudo mais, não recebiam salários e tal, né? Mas o melhor disso tudo é que a maior parte da humanidade já compreende que essas coisas são erradas, né? Muitas coisas que no passado eram consideradas normais, como o Luiz Fernando disse, hoje já são, né, vistas com outros olhos, né? E quando eu digo há mais tempo, é pouco tempo, gente, é uns 30, 40 anos, né?
para nós é um tempo significativo, mas para a espiritualidade é menos que um piscar de olhos, né? Há poucos anos mesmo, as pessoas, né? Eu vivo numa cidadezinha do interior, o pessoal andava com armas à cintura, ia para um jogo de futebol, né? Num campinho aí com armas à cintura. Então, qualquer discussão, as pessoas, né, tiravam aquela arma e o desastre estava pronto aí, né? E parece pouca coisa, né? São 10 mandamentos, né? Mas vai analisar cada um detalhadamente para ver, né? Tantos milhares de anos que está aí, e a maioria de nós, né, aos poucos a gente vai chegando lá, mas a gente não consegue, né, cumprir todos. Até porque alguns deles nós interpretamos da nossa maneira também, né? Por exemplo, a questão aí do adultério, né? Aí a gente deve estudar ainda mais, né, o que é a questão do adultério. Para a maioria das pessoas é simplesmente você trair a outra pessoa fisicamente, mas nós sabemos pelos estudos que não é só isso, né? Até pelo pensamento você já consegue, né, já comete o adultério. Então nós precisamos disso daí. Estamos evoluindo, a humanidade está caminhando, né, cada dia dando passos aí para a evolução, mas temos que estudar para ver esses pequenos detalhes, né, para ver realmente o significado de cada um, por exemplo, desses mandamentos aí. Por isso, se aprofundar cada vez mais nos ensinamentos de Jesus, né? Cada vez. Eu ia falar assim que na França, até, parece que é antigo, mas até a década de 1975, foi a última cabeça cortada pela guilhotina. Foi alguns de vocês já eram nascidos, eu acho. Pode ir. Como foi? Eu não entendi. Fala de novo, eu acho que picotou aí. Na França, tá me ouvindo? Na França, até 1975, algumas cabeças ainda eram cortadas pela guilhotina. A última cabeça cortada foi em 75. Alguns de vocês eram nascidos. Eu sou de 88, mas eu acho que alguém aí já nasceu nessa época aí, já... Olha, eu como eu sou novinho, era nascido da... Eu tô comemorando a guilhotina, né? Então nós vemos que até pouco tempo atrás, né, leis tão assim bárbaras. Primeiro mundo. Oi? Primeiro mundo, né? Da França, primeiro mundo. Leis tão bárbaras ainda eram permitidas, né? E há tidas como normais, né? Uma coisa, Catiúcia, Anderson? Sim, eu queria comentar o seguinte, né? Todos nós temos uma missão, né? Quando nós reencarnamos, todos nós temos uma missão. E essa missão, a missão de Moisés, foi tornar o povo monoteísta, né? Então, ele ficou com aquele povo durante 40 anos no deserto para desenvolver o Deus único no íntimo de cada um. Então, esse período de 40 anos foi um período assim, de muitas provações para aquele povo, para aprender a desenvolver uma fé no Deus que Moisés veio proferir. Então, Moisés veio com a missão, não apenas de libertar o povo, mas de plantar a justiça no coração das pessoas, né? Essa lei divina e também a lei humana, porque foi necessário, porque era um povo muito desordeiro, como você comentou no início. Então, essa ideia de justiça, né? Mesmo que hoje não nos caiba, né? Essa justiça que foi naquela época, mas para a maturidade espiritual das pessoas da época, era aquilo necessário, né? Era, você fez, então você paga, você recebe, né? Então, o Moisés, ele veio com essa missão. Moisés veio com a missão da justiça, Jesus veio com a missão do amor, e Kardec veio com a missão da verdade, apresentar a verdade divina através do estudo, do conhecimento dessas questões. Então, eu acho bem interessante que Moisés foi o profeta mais respeitado, né, do Evangelho, porque a missão dele foi muito árdua,
né, governar para um povo que era indomável, um povo que não tinha lei, e ele plantou a lei nesses corações durante 40 anos, digamos assim, né? Essa ideia de Deus, mas era ainda naquela época necessário um Deus punitivo. Punitivo. Né? A ideia do Deus punitivo, que até hoje muitas pessoas gravam dentro de si a ideia de um Deus que pune, um Deus que tira alguém da família, ou alguém que Deus não me deu isso, Deus me tirou aquilo. Não, Deus é Pai. É Jesus que veio com essa ideia de Deus Pai, Deus misericordioso, bom, justo, que é esse o Pai que nós temos. O que nós temos simplesmente é aquilo que a Lê falou lá no texto no começo, são os frutos das nossas obras. Porque Deus é justo, Ele é Pai, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Então, tudo aquilo que nós já fizemos, nós vamos colher, sejam frutos bons ou não, sejam atitudes boas ou não. Então, aquela atitude grotesca ainda carregamos dentro de nós. E é aí que entra a vigilância dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que a gente não permaneça ainda lá naquele tempo de Moisés, que ainda carregamos até hoje. Era isso. Anderson? Estou pegando um gancho aí na chat, né? Ela falou uma coisa muito interessante no finalzinho aí. Eu acho que é a questão do legislador primitivo, né? O porquê de Moisés criar as leis, né? Para poder conter o povo ali, mostrar para eles a obediência ali, né? Através do temor a Deus, eles foram compreendendo toda a situação. E é interessante isso, porque a gente, nos nossos estudos, a gente aprende que existe dentro de cada um de nós o homem velho. E a gente está sempre buscando um homem novo, né? Vem através de Jesus. E a gente tem sempre esse homem velho dentro de cada um, esse lado nosso primitivo ainda. Quando alguém pisa no nosso calo, né? A gente esquece alguns mandamentos da lei de Deus e a gente começa a fazer coisas que a gente não deveria de fazer. Mas, ao mesmo tempo, vem para nós uma ação da consciência que começa a nos punir e começa a trazer para cada um de nós um novo, né? Onde nós temos que compreender as coisas e saber perdoar para ser perdoado. Então, quando a Cátia fez esse paralelo, né, do Deus Justiça, do Jesus Amor e o Kardec Verdade, é bem isso, né? Através do estudo, nós vamos aprendendo várias coisas e vamos descobrindo dentro de cada um de nós o que nós precisamos melhorar, né? Para que a lei ela se torne melhor para cada um de nós. Porque ela vai estar ali, ela não vai mudar. A lei divina, a lei imutável, ela não vai mudar nunca. Até que nós possamos aprender, compreender e praticá-la da forma que Deus a instituiu para cada um de nós. Quando nós todos tivermos a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, verdadeiramente, essa lei vai ser extinta. É o que o Luiz trouxe, né? Não precisaremos mais disso. Mas aí nós temos que compreender o que nós temos que matar dentro de cada um de nós é o mal. É o mal que nós mesmos fazendo aqui de nós. E nós nos machucamos muito, nós nos cobramos muito, nós fazemos muitas coisas que não nos condiz. Mas é porque existe ainda aquela questão, né? O homem velho aqui e o homem novo aqui. Esse puxando a nossa orelha e esse falando assim, faz. Então, a gente tem que saber pensar e raciocinar.
ver o que a gente tem que buscar para a nossa vida e para o nosso crescimento. Então, quando Jesus fala que eu não vim destruir a lei, ele não veio destruir a lei. Ele veio simplesmente modelar a lei e transformá-la em amor para que a gente compreenda que existe justiça, mas que existe amor também. E aí Kardec veio trazer que existe uma verdade nisso tudo, que é Jesus e seu amor por cada um de nós. É muito bonito isso. E nós vamos passar muito tempo aprendendo isso durante as nossas grandes reencarnações, que vamos fazer até aprender isso. Mas a gente chega lá, com certeza. Uma hora nós chegamos lá, com certeza. Darkon, mais alguém? Mais algum comentário? Sem comentário? Então tá bom. Falou, pessoal, já falou. Então tá bom. Então nós vamos dando continuidade, a gente vai passar para a nossa parte final do nosso Evangelho no Lar. Para você que separou a sua água, para você que deixou lá do lado para nossas vibrações. Então nós vamos nos preparando para as vibrações. Convido você a levar seu pensamento a Deus. Convido você a mentalizar Jesus. E juntos possamos ouvir a nossa música de harmonização para a nossa vibração. Então, nesse instante, mantendo a concentração, a tranquilidade, respirando cada vez mais lentamente. Inspire e expire. E sinta a presença do Mestre Jesus ao seu lado. Ele que mesmo disse: onde houver um ou mais reunidos em meu nome, 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Tenhamos a convicção que nunca estamos sós. Jesus ao nosso lado, juntamente com o nosso anjo guardião, está sempre nos amparando, nos intuindo, guiando sempre para o caminho do bem. Que das mãos de Jesus saia uma luz irradiante, envolvendo o nosso corpo, limpando todos os nossos sentimentos de mágoa, rancor, tristeza, ansiedade, e substituindo por todo amor, por toda tranquilidade, por toda calmaria que tanto merecemos. E dentro de nós vai invadindo aquela sensação de segurança, de firmeza, pois Deus é maior do que qualquer situação no planeta Terra. E essa luz divina vai ampliando nossa confiança, vai ampliando a nossa fé, e vamos nos sentindo cada vez mais fortes, mais capacitados de enfrentar as provações aqui na Terra. Com essa sensação, começamos a ativar no nosso coração a nossa luz divina, que se expande pelos nossos poros, adentro o cômodo onde estamos. E agora conseguimos iluminar toda a nossa casa, todas as pessoas que moram conosco. E essa luz divina vai expandindo para a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta. E que nesse instante todos aqueles que sentem seus corações aquebrantados possam sentir essa bênção de Jesus, essa bênção do alto. Que essa luz invada os hospitais, os abrigos, os orfanatos,
os presídios, que ela se espalhe por todos os moradores de rua, para todos aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Nós somos luzes e somos capazes de expandir e iluminar a todos aqueles que nós amamos. Mentalizemos saúde, mentalizemos cura, mentalizemos amor, que é o que o nosso planeta necessita nesse instante. Gratidão, Jesus, por nos lembrar todos os dias que somos filhos de Deus. E esse DNA divino está dentro de nós. Vós sois deuses, vós sois luzes. Confiemos no nosso Pai e em Jesus, e tudo passará. Tranquilize a mente, tranquilize o coração, tranquilize os sentimentos e confie que tudo passará. E nesse instante de vibração, vamos para a nossa prece final. Vamos continuar com os nossos pensamentos elevados a Deus e agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria e toda a espiritualidade amiga por essa oportunidade de aprendizado, por este momento de estudo, onde podemos buscar cada vez mais conhecimento, mais sabedoria, para seguirmos no caminho reto, para tentarmos a nossa melhora íntima a cada dia, para que assim possamos também, ao melhorarmos, ajudar os nossos irmãos também nessa caminhada, pois essa caminhada não é feita sozinho, ela é feita em conjunto, todos estamos juntos no planeta Terra, buscando a evolução, melhorar a cada dia. Gratidão mais uma vez, Mestre Jesus. Mais uma vez reforçamos o pedido de prece, que a luz do Mestre Jesus, especialmente durante este Evangelho, que entra na casa de diversas pessoas, possa tocar o coração de cada um, especialmente dos mais necessitados. Nossa Mãe Maria, neste momento, cubra os mais necessitados do planeta Terra com seu manto de amor. E que só as energias boas ultrapasse este manto e aqueça o coração desses nossos irmãos. Gratidão a todos, espiritualidade amiga. Gratidão a todos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. E assim nós vamos encerrando nosso Evangelho no Lar. Agradecemos a sua presença, você que esteve aqui conosco. Divulgue, compartilhe, convide seus amigos para participar com a gente. É muito bom ter vocês com a gente. Que Deus permita que possamos estar semana que vem reunidos para mais um Evangelho no Lar na prática. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem todos com Deus e gratidão. Deixa eu dar um recadinho. Temos que dar um recadinho. Amanhã, às 10 da manhã, nós temos o Evangelho com a Tia Cátia. Não acredito que eu tô esquecendo disso. A Tia Cátia está esquecendo. Todo mundo convidado para participar do Evangelho com a Tia Cátia. Traga seus pequenos. 10 horas, estamos aqui amanhã. De todo o coração. Horas. E logo mais, para você que ainda não conhece, às 10 horas nós temos o Passo Fraterno Cristão. Você está convidado a participar de mais um momento de prece. Grande abraço a você e até semana que vem.